Pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez na TV Rosário para mais uma aula. E os dados da nossa aula estão aqui no nosso slide, né? Aula de quê? De matemática. Com quem? Comigo, professor Natanael Barreto. Tudo bem? E o conteúdo da aula de hoje é operações, né, de racionais na forma de fração. A gente viu que os números racionais, né, eles podem estar de várias formas e a gente estudou duas formas. Na forma de decimal e na forma de quem? De fração. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar os números racionais na forma de fração. A gente vai aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. No nosso slide, nós vamos efetuar a adição e a subtração de números racionais. E eu dividi em duas partes essa adição e subtração. Frações que têm o mesmo denominador, ou seja, nessa primeira parte nós vamos aprender a adicionar e a subtrair números racionais que têm quem? O mesmo denominador. Perceba que aqui eu tenho a fração menos 8 sobre 5 mais 9 sobre 5. Perceba que elas têm o mesmo denominador em 5 aqui, ó. Aqui eu tenho a fração 7 oitavos menos 9 oitavos mais 10 oitavos, né? Ó, perceba que o denominador aqui é o mesmo. Então, perceba que eu estou somando e subtraindo aqui frações que têm o mesmo denominador. Professor, como é que eu somo e adiciono, né, frações que têm o mesmo denominador? Pessoal, todas as vezes que nós temos frações com o mesmo denominador, a gente coloca uma barrinha aqui, que é da fração, e coloca esse denominador, que é o mesmo. E qual é o processo que eu vou fazer agora? Eu vou só repetir os numeradores aqui, ó, em cima. Ó. E aqui eu efetuo a operação entre eles. Então, eu tenho aqui, ó, menos 8 mais 9. A gente já aprendeu comigo, né, em aulas anteriores, como é que a gente faz essa soma. Como é a regra do sinal? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 9 menos 8 dá 1. 9 menos 8 dá 1, né? E o sinal do maior é positivo. O maior é o 9, então fica mais 1. Então, a nossa resposta aqui, para o nosso primeiro exemplo, é mais 1 sobre 5, ou 1/5. Ou ainda esse número aqui poderia vir sem esse sinal, né? A gente sabe que se ele não tiver o sinal, a gente já sabe que ele é positivo. Já fica subentendido que ele é positivo. Então, vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Então, os denominadores são o mesmo. O que é que eu vou fazer? Passo minha barrinha aqui, repito o denominador, que é o mesmo, não é isso? Ó. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou repetir aqui em cima os numeradores. E aí, eu vou só fazer a operação em cima. Em cima eu tenho menos 7, menos 9, mais 10. Ó. Menos 7, ou 7 menos 9, dá menos 2. Menos 2, repete o mais 10. Menos 2 mais 10 dá quanto, gente? Dá 8, né? Ou mais 8. Aí eu coloco aqui o resultado aqui, ó. Esse resultado aqui todinho, tá? Esse resultado aqui todinho deu 8, ó. 8 dividido por 8 dá 1. Então, o resultado dessa soma aqui todinha dá 1. Tudo bem? Então, é assim que a gente soma, né, e subtrai números racionais na forma de fração. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso próximo slide. Nesse slide, a gente vai aprender a somar e a subtrair frações que têm denominadores diferentes. Ó, perceba que esse cara é diferente desse cara. Ó, esse cara é diferente desse, que é diferente de quem? Desse.
Então, qual é a ideia aí? A primeira coisa é deixar com que eles fiquem com o mesmo denominador. E para isso eu vou calcular o MMC entre os denominadores. Então vamos aqui. Então, como eu percebo que aqui os denominadores são diferentes, eu vou primeiro calcular o MMC de quem? De 5 e 6. Vocês já aprenderam em aulas anteriores como se calcula o MMC, tudo bem? Então vai ser um processo meio que direto, porque eu creio que vocês já praticaram, já aprenderam isso na aula da professora Luana. Então vamos aqui. O primeiro número primo que dá para dividir aqui é o 2, porque tem o 6 que é par. Então, vamos lá. O 5 não divide. Então, ele repete ele. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Tem alguém que dá para dividir por 2? Não, não tem. Todo mundo é ímpar aqui. Então, o próximo é o número 3. 5 dividido por 3 não dá. Então, repete. 3 dividido por 3 dá 1. Tem alguém que dá para dividir por 3? Não. Quem é o próximo? O próximo seria o 5. Lembre-se que aqui só ficam os números primos, tá? Então, vamos lá. 5 dividido por 5 dá 1. Repete 1, né? Então, quando chegou aqui todo mundo dá 1, então eu paro a minha fatoração. Então, quem é o MMC? O MMC é a multiplicação desses fatores aqui. Então, o MMC aqui, ó, é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Então, MMC seria quem? 2 vezes... vezes 5 aqui, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, o MMC aqui, né? Nessa questão, é o número 30. Eu vou só colocar aqui retinho para não ficar feio. Então, assim, o MMC aqui seria 2 vezes 3 vezes 5. Então, o MMC aqui seria quanto, gente? Seria 30. Ah, então, tirei o MMC? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma barrinha, né? Essa barrinha é a barrinha dessa fração e essa barrinha é a barrinha dessa fração. Aqui embaixo eu vou colocar o MMC, que é o número 30. Por que eu vou colocar aqui, professor, o número 30? Porque perceba que meu objetivo era deixar todo mundo com o mesmo denominador. Aqui o denominador era 5, ficou 30. Aqui era 6, ficou quem? 30. Por quê? E por que é 30? Porque é o mínimo múltiplo comum dos dois, ó. O 30 aqui é o MMC, mínimo múltiplo comum, do 5 e do 6. Lembra que eu falei isso aqui, eu comentei esse conceito, e a professora Luana explicou como se calcula, né, por meio da fatoração e decomposição de fatores primos. Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar o sinalzinho de menos aqui, ó, que é esse cara aqui, e aqui o sinalzinho de mais. Então, vamos lá. Qual é o processo agora? Eu vou pegar o MMC, divido pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, vai ficar assim, ó. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 8, 48. Então, coloca aqui, ó. 30 dividido por 6 dá quanto? 5. 5 vezes 9, 45. Aí, ó. Essas frações que estão aqui, elas são equivalentes a essas, ó. Então, como aqui já está todo mundo igual, faço o traço, repete o 30, e agora eu repito aqui, ó. 48 mais 45. Menos 48 mais 45 dá menos 3 sobre 30. Essa é a minha resposta, professor? Não é. Eu quero a resposta simplificada. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre simplificação de frações? Então, se vocês calcularem o MDC aqui, para simplificar essa fração, eu vou perceber que em cima dá para dividir por 3 e embaixo dá para dividir por 3. Portanto, 3 dividido por 3 dá 1. Então, coloco aqui, ó. Esse menos eu repito. E 30 dividido por 3 dá quanto? Dá 10. Então, minha resposta aqui
seria menos 1 sobre 10. Tudo bem? Então, agora a gente vai aplicar esse mesmo processo para o item 2. Tudo bem? Então, vamos aqui. Eu não vou apagar, mas eu vou passar aqui Eu vou só mudar aqui a cor do meu pincel para ficar um pouco diferente. Então, vamos lá. Aqui eu respondi de azul, aqui eu vou responder de vermelho. Então, como os denominadores são diferentes aqui, então eu vou tirar o MMC de 5, 4 e 3. Vamos lá. Dá para dividir por 2? Dá, porque tem um 4 lá. Então, repete o 5 aqui, porque o 5 não dá para dividir. 4 dividido por 2 dá 2. 3 dividido por 2 não dá, então repete. Tem alguém que dá para dividir por 2? Tem. O próprio 2. Repete o 5, porque ele não dá. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui repete o 3. Aqui não tem mais ninguém que dá para dividir por 3. Então, é o 3, o próximo número primo. Repete o 5, porque o 5 não dá para dividir por 3. Repete o 1. 3 dividido por 3 dá quem? Dá 1. Aqui, no caso, só resta o 5. Então, como ficou todo mundo 1 aqui, então parou. Por quê? Porque o 1 ele não é nem primo nem composto. Então, o MMC é a multiplicação desses fatores. Ó. Então, aqui o meu MMC é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, o MMC aqui seria 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 5 dá 60. Então, o MMC aqui é quanto? 60. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Vou pegar aqui, ó. São 3 frações, então vou pegar 3,60 aqui, ó. Um para cada fração. Eu vou colocar o sinalzinho de menos aqui e o sinal de mais aqui, que é esses caras aqui. O que é que eu vou fazer? Eu pego o MMC, divido pelo denominador e o resultado multiplico pelo numerador. Então, como é que vai fazer? Como é que vai ficar o processo? 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 7 dá 84. Pronto, resolvemos essa fração. Agora vamos resolver essa. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 9 dá 135. Coloca aqui. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 10 dá 200. Tudo bem? O que é que eu vou fazer? Ó, como todo mundo agora que está com o denominador 60, pega a barrinha aqui, ó, boto o 60 e repito só os numeradores aqui, ó. Aí eu vou fazer aqui. Vamos lá. Vou fazer bem aqui. 84 menos 135 mais 200. 84 menos 135 dá menos 51. Aí repete o mais 200. Menos 51 mais 200 dá 149, tá? Então, esse resultado todo aqui, ele dá 149. Tudo bem? Então, a nossa resposta aqui é 149. Então, é assim que a gente vai somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Pessoal, vamos para mais uma bateria de exercícios,
tá bom? Vamos aqui. Vamos fazer o seguinte, antes da gente passar para mais uma bateria de exercícios, eu quero explicar aqui a multiplicação de frações, né? De números racionais na forma de fração. Porque é mais simples, então vai ser mais rápido. Quando eu estou multiplicando frações, né? Quando eu estou multiplicando duas frações, perceba que aqui eu tenho uma fração multiplicada por outra, ó. Então, quando eu vou multiplicar duas frações, eu vou só fazer o jogo de sinal, menos por mais, dá menos, né? A gente sabe que quando a gente multiplica dois números com sinais diferentes, o resultado dá sempre quem? Negativo. Aí eu faço numerador com numerador, ó, multiplica, 5 vezes 3 dá 15, e 9 vezes 7 dá 63. Aqui eu percebo que os dois não dá para dividir por quem? Por 3. Simplificação, lembra? 15 dividido por 3 dá 5. 63 dividido por 3 dá 21. Então, o resultado da minha multiplicação é menos 5 sobre 21. Então, perceba que é muito simples, pessoal. Olha, multiplicar frações é só fazer o jogo de sinal, menos com mais dá menos, e multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E simplificar, se der, né? Aqui é porque deu para simplificar. Aí é aquela coisa. Eu já expliquei uma aula sobre isso aqui, como faz para simplificar e como faz para encontrar o número que divide os dois ao mesmo tempo, que é tirando o MDC dos dois números. Vamos lá. Professor, aqui eu tenho um 3 que está multiplicando menos 2 quintos. Professor, mas não seria multiplicação de racionais? Lembre-se da aula da professora Luana. O número 3, ele é um número racional. Porque lembra que é um número racional, é todo número que pode ser escrito na forma de fração. O 3 é a mesma coisa de 3 sobre 1. Ó. Por isso que o 3 ele é um número que? Racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Ó. É porque aqui embaixo tem o 1. Então aqui ó, é como se eu tivesse 1 aqui. Então, perceba que aqui está positivo, então mais com menos dá menos. E aí o que é que eu vou fazer? Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 5, 5. Então, ó, nossa resposta, menos 6 quintos. Então, muito simples. Professor, agora que eu tenho um número fracionário e um número decimal. Como é que eu vou fazer aqui, professor? Lembre-se, esse número decimal, eu posso colocar ele na forma de fração, ó. Então, eu vou fazer a transformação, ó. 0,7 é a mesma coisa de quem, gente? De 0,7, né? Sobre 10. Como esse zero não me importa aí, fica 7 sobre quem? 7 sobre 10. Eu ensinei a como transformar número decimal em fração. Se você não está lembrado, volte na minha aula, no nosso canal no YouTube. Tudo bem? Então, vamos aqui. Eu vou repetir aqui o menos 1/2 vezes menos 7 sobre 10. Que o 0,7 é o 7 sobre 10. Agora eu tenho duas frações, então aqui eu vou multiplicar. Ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Lembre-se que tem que fazer jogo de sinal, né? Menos com menos dá quanto? Dá mais. 1 vezes 7 dá 7. 2 vezes 10 dá quanto? Dá 20. Então, vamos aqui, ó.
Nosso resultado é quem? 7 sobre 20, 7 20avos. Então, é assim que a gente multiplica números racionais, não tem complicação nenhuma. Faz o jogo de sinal e multiplica o numerador com numerador, denominador com denominador. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso próximo slide. No nosso próximo slide, nós vamos aprender a como dividir agora, né? Como efetuar a divisão de números racionais. Professor, como é que eu vou dividir números racionais na forma de fração? Primeiro, a gente não vai de fato efetuar uma divisão, a gente vai transformar essa divisão numa multiplicação para a nossa vida ser mais fácil. Mas antes de entrar aqui nesse conteúdo, eu quero falar sobre a escrita. Pessoal, quando se fala de divisão, eu posso escrever ela com esses dois pontinhos aqui, ó. Como eu posso escrever ela assim, ó? Essa divisão aqui, ó, estou dividindo menos 5 sobre 9, dividido por essa fração aqui, mais 3 sobre 7. Então, essa escrita aqui poderia estar assim também, ó. Menos 5 sobre 9, dividido por quem? Por 3 sétimos. Então, isso aqui poderia está sendo escrito dessa forma, olha só, tá? Então, não se assuste se numa prova, em algum lugar, você vê essa expressão ou essa, elas são a mesma. Mas como é que faz, professor? Então, toda vez que eu estou efetuando divisão de fração, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar, ou seja, vou transformar essa divisão numa multiplicação, porque eu já conheço, né? E aí eu vou multiplicar agora, não por essa fração, mas pelo inverso dela. Ou seja, quem é o inverso? Se tem 3 sobre 7, fica 7 sobre 3. Tudo bem? Vou botar aqui o parênteses. Eu vou colocar aqui o parênteses, porque aqui tem um sinal de mais. Então, perceba, é um outro conceito novo aqui, ó, inverso, né? Quem é o inverso de 3 sobre 7, professor? O inverso de 3 sobre 7 é o número 7 sobre 3. Ou seja, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Então, isso é inverso. Então, perceba que como eu transformei já a minha divisão na multiplicação, então é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, menos com mais dá menos. 5 vezes 7 dá 35. E 9 vezes 7 dá... 9 vezes 3 dá 27. Então, nossa fração aqui é menos 35 sobre 27. Tudo bem? Então, só para me recapitular bem aqui. Quando eu vou efetuar a divisão de fração, eu vou levar, ou seja, eu vou transformar essa divisão numa multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação já é mais simples. Ó. Vamos para essa segunda aqui. Então, perceba que aqui eu tenho 3 dividido por essa fração aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração, que é o 3 sobre 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Que é o inverso de menos 2 sobre 5? O inverso de menos 2 sobre 5 seria 5 sobre 2. Ou seja, esse cara foi para cima e esse cara foi para baixo. Então, vamos multiplicar aqui. Mais com menos, né? Professor, mais está onde? Lembre-se, toda vez que não tiver o sinal, é porque aqui tem mais. Então, mais com menos, dá menos. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 2, dá 2. Perceba esse com esse. E esse com esse. Aqui do mesmo modo, pessoal, ó. Vou transformar primeiro o 0,7 em fração. Como é que a gente já viu, né? Porque a gente já viu no slide anterior que 0,7 é a mesma coisa de 7 sobre
10. Então, vamos lá. Vamos primeiro ajeitar aqui essa expressão. Então, vai ficar aqui menos 1 meio dividido por menos 7 décimos. Então, pronto. Primeira coisa, transformei o decimal em fração. Tá aqui, ó, transformada. Agora vamos lá. Então, vou repetir a minha primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 10 vai para cima e o 7 vai para baixo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Jogo de sinal, menos com menos, dá mais. 1 vezes 10, dá 10. 2 vezes 7, 14. A resposta é 14 décimos ou dá 10 14avos, professor? Não. Dá para simplificar, não dá? Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Então, que dá 10 dividido por 2, que dá 5. E 14 dividido por 2, que dá 7. Então, nossa resposta aqui, né? Vou só apagar bem aqui para não ficar muito junto. Vou botar aqui que o 0,7 é igual a 7 décimos. Então, é essa aqui, olha. Então, professor, você esqueceu o sinal de mais aqui. Não. Tanto faz eu colocar o sinal aqui como não. Então, a resposta aqui seria 5 sobre 7. Então, pessoal, ó, é desse jeito que a gente vai dividir, né, números racionais na forma de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tudo bem? Eu quero só comentar bem aqui que, por exemplo, a gente vai identificar, por exemplo, essa fração bem aqui, ó. A gente falou que ela pode vir nesse formato. O que é que a gente faz? Faz do mesmo jeito, ó. Esse aqui é o símbolo da divisão. Então, eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da de baixo, ó. Aí faço esse vezes esse e esse vezes esse, do mesmo modo. Tudo bem? Então, vamos aqui para uma bateria de exercícios. O que está aqui no meu slide 3, tá? Que eu pulei. Mas vamos lá. Como é que a gente efetua essas frações? Essa soma. Aqui a gente percebe que os denominadores estão o quê? Diferentes, não é? Então tem que tirar o MM e MMC. Então vamos lá. Vamos tirar o MMC de 8 e 10. O MMC de 8 e 10 vou tirar bem aqui. Vou colocar aqui. O MMC de 8 e 10 dá por 2, que dá 4 aqui, e fica 5 aqui. Ainda dá por 2, que dá 2, por 5 não dá, repete. Dá por 2, que dá 1, que dá 5. Agora aqui só dá por 5. 1 repete e dá 1. Estou fazendo rápido porque é um processo que você já deve conhecer. Então, o MMC seria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o MMC aqui é o 40. O que é que a gente vai fazer? Vou colocar duas barrinhas aqui, ó. Vou colocar duas barrinhas. Sinal de menos aqui. 40 aqui embaixo. E o 40 aqui embaixo. O que é que eu vou fazer? Pego o MMC, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 5, 25. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Como já são todo mundo igual aqui, ó, passa a barrinha e vou repetir os numeradores, pessoal. Então, vamos aqui. Menos 25 mais 12 dá menos 13 sobre quem? 40, ó. Então, esse é o resultado da nossa primeira soma. Pessoal,
a questão de número, a letra B e a letra C, eu vou só montar e eu vou deixar como exercício para vocês. Perceba que aqui eu tenho a primeira fração, que é essa. Depois eu tenho o número 2. Só que o número 2 eu posso pensar ele como 2 sobre 1. Tá? E nós temos aqui a segunda fração. Então ficaria assim, ó. Menos 7 sobre 9. Mais o número 2, eu posso enxergar ele como 2 sobre 1, né? Ou seja, o denominador dele sendo aqui 1. E menos 1 sobre 6. Aí aqui é tirar o MMC, né? Porque os denominadores são diferentes. Só que como tem 1 aqui, eu preciso tirar só o MMC do 9 e do 6. O professor não precisa colocar o 1 aqui, não? Não preciso, porque o 1 ele não é nem primo nem composto, então ele não vai influenciar nesse processo. Aí você tira o MMC e faz o mesmo passo a passo que eu fiz aqui. Tudo bem? Eu fiz só montar para que você possa executar aí. Vamos para a letra C. Como é que eu faço? Como eu tenho uma fração e tenho um número decimal aqui, o que é que eu vou fazer? Transforma o número decimal em fração. Como é que eu faço para transformar em fração? Primeiro bota a barrinha. O numerador é o próprio número sem a vírgula. E o denominador é o 1 seguido de zeros. Quantos zeros? 1. Por quê? Porque só tem uma casa decimal, ou seja, um número após a vírgula. Então isso aqui dá 14 décimos. Então, aí fica assim, menos 5 sextos mais 14 décimos. Aí aqui você tira o MMC e faz todo o processo. Então, essa letra B, essa letra C vai ficar como atividade para você. E, pessoal, pronto. Então, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Esse aqui é o nosso tema, tá? Da nossa aula. O tema da aula de hoje foi operações com números racionais na forma de fração. Hoje nós aprendemos a somar, subtrair, multiplicar e dividir números na forma de fração. Então, pessoal, essas são operações importantes. E não deixe de você ou o responsável estar se deslocando até a escola para pegar o material, tá, de exercício. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, professor Natanael, ou com um professor na escola. O meu contato, vocês já sabem, 98 985 58 7707. Então, uma boa tarde, tá? E fiquem com Deus. Até a próxima aula.